Paulo. Eu vim aqui na rua Barão de Itapetininga, uma África dentro da maior cidade do país, um lugar de muita influência afro, para pensar em democracia racial. O país vive mesmo uma democracia racial ou isso é um mito? Cota, é preconceito ou elas ajudam a corrigir diferenças? Qual a importância da representatividade negra na classe política, na sociedade? Quem vai conversar com a gente hoje é uma mulher que luta muito contra a desigualdade racial no Brasil. Ela, que inspira líderes nacionais e internacionais, já impactou diretamente mais de 20 mil pessoas ao redor do mundo com as áreas em que atua. Palestrante, executiva, comunicadora, escritora, ex-consuleza da França no Brasil e embaixadora da Afroeducação. Nosso elo hoje é a Alexandra Lohas. Alexandra Lohas, obrigado por me receber aqui na sua casa para a gente falar de um assunto tão importante. O teu protagonismo em relação à desigualdade racial no Brasil é importante para a democracia brasileira. Obrigada por me convidar a debater sobre esse assunto. Eu acho que estamos num momento muito especial onde os brancos precisam entender sobre branquitude, sobre o fato de, se não questionamos a branquitude, não vamos conseguir entender sobre a consequência sistêmica da branquitude, sendo o racismo. Hoje, o branco se considera como a normalidade e não percebe que quando ele se considera como a normalidade, ele inferioriza tudo o que é diferente. Então, hoje, claro que o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. Como o alemão de minha geração ou da tua geração não é responsável pelo holocausto do Hitler. Mas somos todos responsáveis para resolver esse assunto e obrigada por você se tornar antirracista e levar esse tema assim, dando luz para esse tema. O prazer é nosso estar aqui. Mas falando em democracia racial, quando a gente fala de democracia racial, a gente parte do pressuposto que a gente superou o racismo e o preconceito. Alguns autores da década de 70, 80 usaram esse termo como se a gente já tivesse superado esse problema. Como é que você vê a democracia racial no Brasil, na época que você chegou aqui no Brasil como uma ex-consuleza e até os dias de hoje? Então, hoje eu percebo que o Freire, que defendeu, assim, conseguiu criar no nosso imaginário nacional a questão da democracia racial, eu acho que ele era muito esperto e sofisticado na forma de orquestrar a maior mentira possível. Ele orquestrou o crime perfeito, vamos dizer. Para mim, a democracia, não existe nenhum país no mundo com democracia, se for talvez a Suécia. Democracia quer dizer igualdade na forma de tratar os assuntos políticos, econômicos, sociais, etc. Eu realmente, até ver 52% de mulheres, que é o que o planeta, o número a porcentagem das mulheres nesse planeta, não posso considerar nenhuma suposta democracia sendo uma democracia. Até ter 52% de mulheres no poder não é uma democracia. Depois, chamar isso de democracia racial, onde estão os 54% de negros nessa democracia? Você se surpreendeu quando chegou no Brasil? Claro que me surpreendi. Não, a verdade, me surpreendi porque tinha uma expectativa. Vocês têm um marketing lá fora sensacional. Ai, o país da democracia racial, não existe racismo, está tudo resolvido, o país da miscigenação. Sempre escutei no meu país que o mundo, quando ele estiver mestiço, não existirá mais racismo. Pois, infelizmente, os maiores países de miscigenação são os mais racistas. Então, esse raciocínio ele é fofinho no mundo dos ossinhos carinhosos,
mas na realidade brasileira é um escândalo. Então, posso perceber também que esse conceito da democracia racial é interessante, porque aqui as maiorias são tratadas como minorias. Até o próprio presidente fala que as leis têm que ser feitas em função das maiorias, só que ele não percebe, nem sabe que as maiorias são as mulheres e os negros, e as mulheres negras, por essa interseccionalidade. Agora, o homem branco é a minoria. Então, infelizmente, ele tem um protagonismo que faz as pessoas achar que ele é a maioria. E hoje precisamos realmente mudar nossa forma de co-criar, de competir, porque o Brasil está só competindo entre brancos. Então, só com 40% da população, ele não está sendo muito competitivo, tirando a maioria, sem poder realmente ser um país extremamente estimulado por a forma criativa que o brasileiro tem. Vocês conseguiram sempre se virar depois do imperialismo, da colonização, da escravidão, da ditadura, sabe? O Brasil, do plano-color. O brasileiro é muito criativo, ele sabe se virar. Então, eu acho que a partir do momento onde você vai ter as mesmas regras do jogo econômico mundial que nós temos europeus ou os americanos, que é ter, por exemplo, entre 3% e 6% de juros quando você quer empreender por ano, no Brasil você tem entre 400% e 700% de juros por ano quando você quer empreender, que é a melhor forma de deixar o Brasil sendo percebido como um país do terceiro mundo. É um país do primeiro mundo. Com potencialidade, potencial para isso. Já nos números. O Brasil é a nona potência mundial. Econômica. Sem contar o dinheiro da corrupção, já foi sétimo. Então, o Brasil ele já é um big player. É um dos países mais importantes do mundo em termos de tamanho, é o quinto, e quinto em termos de população. Então, o Brasil é um big player que só comunica através do futebol e do carnaval. Então parece que está tudo resolvido com toda essa alegria, joia de viver. Mas por trás disso existe ainda o preconceito e o racismo, né? Claro. Cada país que pratica o racismo tem a sua característica. Existe uma característica, um racismo à brasileira que não existe lá fora? Então, eu viajei por mais de 56 países, morei em 8 países. E com certeza tem um racismo à brasileira. Como que é? Poderia escrever uma enciclopédia. Ok, para mim, existe no Brasil a melhor forma sutil de segregação e de apartheid cordial. O racismo ele é tão sofisticado na sua forma de existir, eu não enxergo ele de velado. As pessoas chamam ele de velado. Eu discordo com isso. Para mim, ele é muito frontal. Só que como o negro nasce aqui e não tem poder econômico para viajar lá fora e se dar conta como os negros são tratados em outros lugares, ele talvez absorba a condição dele como normal. E ela é extremamente inferiorizante, ela é extremamente opressiva, assim, a dominação sutil do branco no Brasil. Assim, para mim a colonização nunca parou. Até mesmo na forma do brasileiro não celebrar as herências africanas que ele tem. Embranqueceu todo, Machado de Assis, Iemanjá, embranqueceu todo o que podia. O André Rebouça, o Teodoro Sampaio. E hoje, se você olha o sistema escolar brasileiro público, é uma das coisas mais racistas que eu vi no mundo, porque os livros didáticos só relatam o negro no papel do escravo, tem algumas páginas e ponto, acabou. Você acha que uma criança negra, uma menina negra, um menino negro na sala de aula, consegue se enxergar e consegue ver a importância que ele teve, por exemplo, na construção de um país como o Brasil,
a importância na construção de um país como a França, por exemplo? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas do Brasil, é não reconhecer aquele racismo estrutural que está extremamente enraizado em todas as camadas da sociedade, em todas, do desenho animado até a loja de brinquedo, passando por os livros didáticos, livros infantis da escola, da biblioteca pública. Está em todo essa falta de representatividade. Tem 114 milhões de negros no Brasil, que é equivalente ao 11º país do mundo. 114 milhões de negros. Então, seria um país do G20. E em termos econômicos, os negros consomem 1,7 trilhões de reais por ano, segundo a pesquisa da Locomotiva de 2018. E é interessante porque seria o 17º país do mundo. Só o afroconsumo. Então, como as empresas e as instituições preferem ser racistas que capitalistas? Porque não percebem o tamanho, assim, esse elefante gigante na sala, que eles tentam tapar embaixo do tapete, como se a escravidão não fosse tido algum erro, uma coisa errada na história. É como, acabou, olha, de novo a heroína é a princesa Isabel, olha, que fofinha, ela assinou a Lei Áurea, então resolveu. Não, durante todas essas décadas, uma forma de não deixar o negro poder votar. Depois de assinar a Lei Áurea, o negro não podia votar, não podia estudar, não podia aprender a ler e escrever, não podia se possuir terras. Então, o sistema, até hoje, foi feito para o negro permanecer embaixo da pirâmide e de uma forma muito esperta. E hoje, se olhamos, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a ter tido cotas. Não a cotas do negro, a cotas para o branco. Sim. Tinha a cota do buey, então tinha cota para os filhos dos fazendeiros que tinham 50% das vagas nas universidades. Então é interessante porque quando é o filho do fazendeiro branco, tudo bem. Ninguém foi lá a se debater sobre isso. O que me incomoda é que tive tantos professores da USP me escrevendo, me agredindo durante o debate das cotas na USP, Universidade Federal, que resistiu de forma ilegal durante vários anos, quando a lei das cotas já passou, ela resistiu e até hoje ela resiste, porque a verdade não existe cotas verdadeiras no Brasil, são sementinhas de cotas. Como que você vê essa questão das cotas raciais? Deveria ter 54% de cotas raciais na USP. Essas seriam cotas, 54% de cotas para negros. Então, e 52% de cotas, se você quiser, para mulheres e, vamos dizer, 80% de cotas para os pobres. E depois tem a interseccionalidade. Vamos dizer que o que me interessa mesmo é realmente essa cota racial, que acho que podemos debater durante muito tempo, mas se não tivermos essas cotas, vamos demorar 500 anos para reequilibrar de forma orgânica. Tem pesquisas que falam de 180 anos, mas, por favor, já faz 131 anos que não tivemos cotas verdadeiras correspondendo ao porcentagem, cotas quer dizer porcentagem. Então, hoje, se olharmos os Estados Unidos, eles tiveram resultados incríveis com as cotas. E hoje não tem mais, não precisa mais ter cotas. Você acredita que o Brasil pode chegar a esse ponto? Seria bom ter cotas durante 20 anos, ou talvez 10 anos, só para reequilibrar. Mas vamos acelerando, porque não podemos continuar dessa forma absurda de não deixar os talentos das pessoas ter oportunidade, porque o maior problema do Brasil é essas questões de oportunidade. E esse veneno que é que a elite acha que o povo brasileiro é ignorante. Não é o povo brasileiro que é ignorante.
é a elite mesmo, que é brasileira, que é muito ignorante. De todas as elites que eu frequento no mundo inteiro, é a mais ignorante, que não fala inglês, que sabe poucas coisas em termos de cultura global, mas ela adora achar que é outro que é analfabeto funcional. Então, para mim, me incomoda muito esses raciocínios de achar, porque é o que eu escuto mais nos recursos humanos do Brasil, e é a doença dos recursos humanos das empresas, é achar que o negro está despreparado, que não tem negros, sabe, diplomados. Só que houve um aumento de 350% de negros nas universidades. Então, negros com mestrados e doutorados que falam inglês, tem milhões. Só que os RHs não querem enxergar. Você, como uma ex-consuleza, no período em que estava consuleza, recebia pessoas da elite, pessoas estudadas. Você sofria algum tipo de preconceito, por exemplo, por ser uma negra? Então, eu sofro preconceito em cada esquina do Brasil. Pode ser na elite, ou pode ser no shopping, pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, claro que na minha própria casa recebia 6.000 pessoas por ano. E o protocolo francês faz questão de eu ficar na entrada para dar a bem-vinda aos convidados do consulado. Claro que várias vezes pessoas da elite passaram na frente de mim achando que era empregada doméstica da residência consular. Igual, em vários momentos da minha vida, vou, por exemplo, palestrar para a Globo e vou sentar lá na primeira fila e uma pessoa da organização vem me ver e me falar que eu preciso me sentar lá atrás. Eu falei, você está brincando? Ela fala, não, aqui está escrito reservado. Então ela já assume que o espaço reservado não é para uma mulher negra. Então eu falo, se está reservado, eu sei ler. E ela me falou, se está reservado para os palestrantes. Ela não consegue enxergar uma mulher negra como a palestrante do dia. Então, são coisas extremamente sutis pela qual o branco não vai passar por essas microagressões, micro-humilhações que fazem parte do nosso dia a dia. Vou entrar na fila premium da Gol, no aeroporto, e cada vez vou ter, assim, a última vez tinha 2 homens brancos na frente de mim que foram atendidos. Quando chegou meu turno, a mulher da bancada veio até mim e falou, e aí? De forma muito autoritária, grosseira e tal. Eu falei, sou Platinum, me mostra. Tipo, me mostra. Se eu fosse loira e com Platinum, você nunca pergunta para uma pessoa que tem Platinum se ela é Platinum. Você trata ela super bem. Depois, quando ela chega na bancada, ela vai te mostrar o cartão Platinum e tal. Mas primeiro tem toda a fila normal que me olha como se estou furando a fila errada. E tem aquelas micro-humilhações da mulher que está assim, me falando que os privilégios Platinum não são para uma mulher negra. Então são coisas pela qual o branco não vai passar. E então vai achar que está tudo resolvido. E vai achar que o racismo está velado. Não está revelado de jeito nenhum para uma pessoa negra. Quando eu escuto negros falando, eu nunca sofri racismo. Eu fico, ok, você desenvolveu proteções para tentar se convencer que você não sofria racismo. Mas como criança negra, você não sofreu de entrar em qualquer loja onde nunca achou um super-herói negro? Não existe uma loja no Brasil, que seja em Salvador ou em Curitiba, que tinha um super-herói negro. Um protagonista negro para meninos. Tem umas 2 bonecas negras de vez em quando, bem clarinha, com cabelo alisado. Mas não existe bonecas negras com cabelo crespo, retinta, escura. Então, eu cresci com essa dor. Deixa eu te perguntar uma coisa. A nossa Constituição Federal Brasileira, ela traz muito a questão da igualdade. Uhum. Do começo ao fim, a palavra igualdade é mencionada. A Revolução Francesa traz a questão da liberdade, fraternidade e igualdade. Mas se a gente for para a rua, a gente vai ver que essa igualdade está muito longe de existir.
Se a lei não é um antídoto para o racismo, para o preconceito, qual seria o antídoto, na tua opinião? Então, temos que olhar quem escreveu essas constituições. A elite branca, privilegiada, que acredita nesse conceito da igualdade, como vamos olhar meu país, porque a Constituição brasileira se baseou sobre a Constituição francesa. Meu país criou a Declaração dos Direitos Humanos, escrito em 1789, depois da Revolução, feita não pelo povo, pelos burgueses, que tinham ciúmes dos aristocratas, mas a história é contada de outra forma. Agora, a Declaração dos Direitos Humanos no meu país, até hoje se chama a Declaração des Droits de l'Homme, Declaração dos Direitos do Homem, até hoje, em 2019. Então, já a base dos direitos humanos é podre. Então, a igualdade, o que quer dizer essa igualdade? Porque essa declaração ela foi escrita numa época onde as mulheres não tinham nenhum direito, nem de votar, e onde tinha ainda a escravidão. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, essa igualdade, ela é absurda, é igualdade entre homens brancos. Então, claro que o resto nem vamos falar, porque nem existem. Naquela época, nós estávamos só considerados do mesmo valor que dessa mesa. Então, o negro era considerado um móvel, o código negro era o mesmo valor. Nem de buey ou de, sabe, de pecuária, éramos considerados como móveis. Então, hoje eu acho que precisamos, eu não acredito em igualdade, eu não quero igualdade, eu acho que precisamos ressaltar nossas diferenças. Por exemplo, se eu vou agora, se uma pessoa com afro ou com tranças vai para o Clube Pinheiros e querer entrar na piscina, é obrigatório usar uma touca. Onde ela vai achar essa touca no mercado brasileiro? Para acolher o tamanho do cabelo. Tudo foi desenvolvido no padrão eurocêntrico. Então, se eu vou, por exemplo, fazer minha foto para meu passaporte e vou deixar meu cabelo afro. Se meu cabelo sair da foto, essa foto vai ser recusada. Porque, de novo, foi feito no padrão eurocêntrico. Então, sempre preciso me adaptar, precisamos nos adaptar a esses padrões. Até 3 anos atrás, nem achávamos maquiagem para nossa cor. Não conseguíamos achar shampoo para nosso cabelo. Era sempre coisas importadas. No Brasil, onde tem 114 milhões de negros. É um absurdo como as empresas preferem ser racistas que capitalistas. Então, para mim, as soluções é não só colocar cotas lá no final da universidade, é colocar cotas na São Francisco, na St. Paul's, na Avenue. Em importantes escolas privadas. Nessas escolas tem que colocar cotas. Tem que colocar cotas, para mim, urgentemente, na produção da ficção da Globo, SBT, Band, assim. Em todos os canais tem que ter 54% de negros na novela. Mas em cargos de liderança, como CEOs, governador, prefeito, juíza, advogada, negras. Como reparação dessa dor histórica, eu acho que o Brasil merece se olhar no espelho e fazer paz com ele mesmo. E assumir essa mistura, essa complexidade. E ter essa inteligência emocional que ele tem tão profundamente, com empatia e compaixão, e dizer, ok, vamos reescrever nossa história e agora nosso objetivo é colocar na ficção o que gostaríamos de ver amanhã. E não deixar o roteirista branco escrever esse roteiro. Temos que também deixar negros e mulheres entrar naquele mundo dos roteiristas para poder contar nossas próprias histórias. Hoje você se expõe com uma naturalidade grande.
Mas como ex-consuleza, naquela época, você não podia fazer isso. Por que aqui no Brasil você percebeu que queria e precisava falar? Foi fácil fazer essa transição? Então, eu tinha o poder de fazer antes de ser consuleza. A verdade, quando eu peguei o título de consuleza, era proibido para mim falar com a mídia brasileira. Era proibido, tem leis proibindo as esposas de embaixadores e cônsul para se posicionar na mídia do país que recebe eles. Então, mas eu não queria ficar quieta, como meu país ficou quieto frente à África do Sul e a apartheid na África do Sul, durante décadas dessa apartheid, eu não quis ficar quieta frente à apartheid brasileira. Eu quis me expor, usar meu título, meu espaço de poder, para acordar as pessoas a enxergar esse elefante na sala. E com todo o carinho possível também, porque o Brasil me deu um palco, ele me deu oportunidade, ele me deu a melhor ferramenta de poder, que é a escuta. Ele não ficou dono da verdade naquele momento, ele quis escutar. E hoje, se eu tenho tido a oportunidade de falar na frente de milhões de pessoas, é porque também o Brasil me ofereceu esse palco. Então, eu tenho muita gratidão e também me coloco ao serviço do Brasil. Porque eu me sinto eficaz, eu me sinto poderosa aqui para trazer a mudança que quero ver no mundo. Eu ajudei a contratação de 458 negros em multinacionais em 2018 e ajudei ao aumento de 600% da presença da mulher negra na revista Vogue, que é para mim a maior formadora de opinião do mundo. E ela influenciou a publicidade, ela influenciou as outras revistas femininas a se posicionar melhor. Esse mês temos 64 páginas de mulheres negras na Vogue. Então, com certeza, palestrando na Vogue, palestrando na Globo, palestrando na Condé Nast, eu sempre consegui colocar sementinhas de conscientização e co-criamos com a Daniela Falcão, com a Paola Merlo, com a Donata Merel, com muitas mulheres essa mudança. Então, quando aconteceu o episódio da Donata Merel, foi uma foto e um episódio infeliz. Mas é como se precisamos desses episódios para acordar. Então, foi chato para mim porque eu tenho imenso carinho para a Donata e sei que ela não é inimiga. Mas esse é o transtorno da elite brasileira, de não conseguir enxergar o que tem de errado nessa foto. Aproveitando sua experiência como palestrante, como empreendedora dentro das empresas, qual é o preconceito que você ainda vê que as mulheres estão sofrendo nesse momento? Por exemplo, a gente sabe que mulheres ocupam o mesmo cargo e ganham salários diferentes. Qual que é o preconceito que você tem se deparado? O que essas mulheres têm relatado para você? Temos melhorado muito nesses últimos anos sobre a questão de gênero. Tem muitas empresas no início que tinha esse discurso de que as mulheres vamos ter que contratar ou ter mulheres burras na liderança, que são menos capazes, que são menos... Só que as pesquisas de neurociência demonstraram o contrário. Quando as mulheres têm menos turnover, até mesmo sobre a mulher que pode engravidar, traz mais dinheiro que um homem que não engravida. Por quê? Uma mulher tem menos turnover numa carreira, numa empresa. Os homens têm mais oportunidades de sair, sendo procurado por headhunter para sair e ir trabalhar em outras empresas. Então, os homens têm mais oportunidades. Então, as mulheres ficam mais, com mais lealdade numa empresa. Elas ganham 70% do salário do homem. Então, numa carreira que ela possa se ausentar alguns meses para uma gravidez, no final da carreira, a verdade, uma mulher custa muito menos. As mulheres são menos propensas a ser corruptas. Isso, de fato, é neurociência, são pesquisas e dados, estatísticas publicadas. Então, tem pelo Ministério do Trabalho.
igual a mulher em cargos de liderança vai trabalhar 12 horas a mais por semana pelo síndrome do impostor que ela tem, para justificar ainda mais a legitimidade dela naquele cargo. Então, a verdade, e as empresas que reequilibraram diversidade de gênero aumentaram de 23% a rentabilidade delas. Então, de uma certa forma, o fato das mulheres entrar na liderança, entrar na co-criatividade, na inovação dos produtos, que quando você só deixa homens brancos da PUC, Mackenzie e USP desenvolver produtos e campanhas para falar com o verdadeiro público brasileiro, eles não frequentam tanto os negros, tanto os PCDs, então eles não sabem dialogar com esse público. Quando você traz diversidade e mais mulheres de todos esses, de toda essa interseccionalidade, mulheres negras, PCDs, etc., você consegue co-criar melhor, inovar melhor, se adaptar melhor com uma sociedade mais justa. E não só mais justa, você aumenta a sua rentabilidade porque consegue dialogar melhor com aquelas pessoas. Você não pode esperar alguém da elite saber dialogar com os 70% de analfabeto funcional. Você precisa contratar analfabetos funcionais para saber como dialogar com esse público. Quando faço minhas palestras, sempre falo de que eu desenho um 6 na frente de você. Você enxerga um 9. Quem tem razão? Nós dois, que deixa-me te pegar pela mão com tua absoluta certeza que você está enxergando por um 9, para eu conseguir te mostrar que também pode ser um 6. E esse é meu objetivo, ajudar as pessoas a entender que o racismo ele é sofisticado, ele é uma inteligência extremamente planejada há séculos. Não podemos negar que durante mais de 80% da história do Brasil houve a escravidão. 80% da história do Brasil foi... E que agora está tudo resolvido. Hoje, o carinho e a conexão do brasileiro no coração deve ajudar ele a acordar e se posicionar para se tornar antirracista. E se tornar antirracista é primeiro aprender a escutar a dor do outro. Porque não podemos mais dizer que somos... tudo isso é mimimi, é vitimismo. Claro, somos vítimas de um sistema extremamente opressor e dominante. Claro que mimimi, que é de choro, temos todas as razões para chorar horas, olhando para nossas histórias, nossa ancestralidade que foi tratada daquele jeito. Então, já essa coisa do mimimi, de vitimização, precisamos parar com esses termos, ou mudar o sentido daqueles termos. E hoje, perceber a sofisticação dessa apartheid, dessa segregação cordial no Brasil, que faz que não precisamos de plaquinhas escrevendo entrada do branco, entrada do negro, na entrada do shopping Iguatemi. O negro sabe que não é para ele entrar lá. O branco sabe que esse espaço é dele. Agora, por que no Brasil precisa ter nos elevadores plaquinhas dizendo que toda discriminação é proibida, Por que precisa ter essas plaquinhas? Porque cada vez que eu vou visitar minhas amigas em prédios, sempre eles me orientam para o elevador dos empregados. E eu não percebi no início, eu chegava nas cozinhas das minhas amigas e elas precisavam depois verbalizar para o guarda. Não, deixa a Alexandra, quando ela chegar, entrar para o elevador social. Então, sabe, é uma coisa. Elas ficavam chocadas, mas ficavam com um sorriso, não comentando aquela microagressão que elas perceberam. Outra coisa, foi na Fazenda Boa Vista, faz pouco tempo, e uma das mulheres mais poderosas do Brasil me viu com minhas tranças. Era a primeira vez que eu encontrava ela. Não conhecia ela. Ela não soube lidar com minha diferença. Ela pegou minhas tranças e fez voar elas. Falando, ai, que bacana, que bacana. Tocando,
olha, o corpo da mulher negra foi estuprado por séculos, foi objetizado como uma coisa só para produzir mulatos, essas coisas do escravo, que estava chamado de mulato, por depois do estupro, o escravo ser mais claro. E essa conjunção do mulato, a mistura do cavalo e do burro, então a palavra mulata vem da palavra mula, então é muito racista, é até vergonhoso, porque compara nossa humanidade com a animalidade. Então é muito ruim chamar alguém de mulata. Só que no Brasil é tipo, não, você não é tão negra assim, você é mulata, é quase um elogio. Claro que ela não quis me ofender. Ela não quis me humilhar na frente de todo mundo. Mas ela esqueceu que nossos corpos foram objetizados durante séculos, que não dá para tocar assim o cabelo da mulher negra. Imagina eu chegar nela, que é loira, e eu, ai, que cabelo macio, e fazer ele voar. As pessoas iam ficar chocadas, tipo, essa negra não tem os códigos, não tem o protocolo, é mal educada, é ignorante, é não sei o quê, é analfabeta funcional, é louca. Só que por essa mulher ser uma das mulheres mais poderosas do Brasil, branca, loira, ninguém reparou que isso foi um episódio de racismo. Agora, vamos falar do seu documentário que você produziu. O que você vai mostrar e o que a gente, todos nós precisamos saber que a gente não saiba e o que você vai trazer nesse documentário? Então, minha proposta nesse documentário é poder, com carinho, com diálogo, ajudar as pessoas a perceber um assunto como o racismo velado, como essa democracia racial, conseguir comprovar a existência de outro mundo, que é a segregação e a apartheid cordial, que são conceitos que eu percebo no Brasil. Então, quero mostrar, dando voz para ministras negras, deputadas federais negras, juízas negras, assim, mulheres negras de poder, o quanto a jornada dela foi difícil e a chegada dela continua sendo ainda mais difícil. Dentro daquele contexto monocromático branco, elas sofrem racismo, porque o que o brasileiro gosta de acreditar é que a questão do negro é econômico-social. Claro, tudo é econômico-social. Só que não é porque você tem um negro com dinheiro que não vai mais sofrer racismo. Eu acredito que você vai sofrer ainda mais racismo na elite que lá embaixo. Eu acho que lá embaixo tem mais negros, então tem menos agressões, talvez, para uma mulher negra. Não estou falando de um homem negro, viu? Que o genocídio da juventude negra, com certeza, é devastador. A violência, então não é tão... O fim dessa sutileza que você fala é a própria violência, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Como que você vê a violência contra a mulher? Eu acho que a maioria das ONGs no Brasil focam sua energia embaixo da pirâmide. Eu faço o contrário. Tento educar a elite, porque acho que a chave do jogo está dentro da elite. Educando a elite, a repercussão vai mudar a base. Quando estamos trabalhando com as vítimas de assédio sexual e de estupro, para mim não é a solução. Precisamos trabalhar com o estuprador. Eu quero ir trabalhar com o Donald Trump ou com o Bolsonaro. Me interessa muito mais que de trabalhar com o Obama. Porque trabalhar com o Obama, estar assim do lado, falando, olha como estou trabalhando com o Obama, que legal para meu pedigree. Mas o que estou agregando para o Obama? Trabalhando com alguém que pensa diferente de mim, isso é inovador. Isso traz a mudança que quero ver no mundo. Porque eu preciso me aproximar do Bolsonaro, eu preciso conversar com ele, eu preciso seduzir ele
sobre minha humanidade, sobre meus talentos e minha forma de agregar a ele na forma de repensar o mundo, sobre mulheres, sobre negros, sobre a questão LGBT, sobre assim, tantas outras coisas. Então, se a democracia ela é também a igualdade de raça, de gênero, quais são os desafios que você enxerga para uma democracia racial verdadeira no Brasil? Eu vou me levantar estimulada para mudar essa sociedade, até ter 54% de negros e 52% de mulheres no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos das empresas e na mídia, na televisão. Até então, temos ainda muito para fazer. Mas até então, nessa época que quero realmente estimular para ela acontecer rapidamente, porque acredito que somos capazes para trazer essa mudança que queremos ver no mundo, mas eu acho que estamos no caminho certo. Acredito muito no acordar do brasileiro, porque ele pensa com o coração. E a partir do momento que ele tem empatia e compaixão, ele consegue ter flexibilidade para ser essa mudança que queremos ver no mundo. Então acredito que vamos conseguir. E qual a relevância que você vê num instituto como o nosso, que pretende estudar a democracia, conversar sobre questões que às vezes as pessoas ainda não têm coragem de falar? Qual é a relevância que você vê nesse projeto nosso? A relevância é dar voz às pessoas que realmente pensam muito longe daquele conceito da democracia. Quando eu estou te provocando e falando, olha, eu não conheço nenhuma democracia real, porque é toda uma fofinha narrativa que realmente até ter 52% de mulheres numa democracia não é democracia. Não é. Então, qual outra mentira você quer eu debater? Então, é isso. Eu acho que é também entender que podemos assim, aprender, questionar, dar voz para os provocadores, que também têm soluções. Porque, bom, eu reclamo, mas eu também foco muito nas soluções. Eu gosto de dar alternativas. Então é isso. Me dá 54% de negros no governo, no Congresso, no Senado. Depois podemos falar de democracia, amor. Sandra, obrigado por ter me recebido aqui na sua casa. Foi um prazer te conhecer. Obrigada. Eu achei muito inspiradora a forma como a Alexandra combate a desigualdade racial. A partir da própria história dela, como uma ex-consuleza da França vivendo na maior cidade do país, ela trata a realidade do negro no Brasil com muita coragem e eu digo até ousadia. Apesar da nossa Constituição de 88 garantir direitos para os negros, prever a igualdade de raça e gênero, os avanços têm acontecido com base em muitas lutas de diversos movimentos e coletivos. E eles têm sido muito importantes para buscar o espaço do negro e da mulher na sociedade. Pensa aí, olha à tua volta. Em 31 anos de Constituição, quando reparamos nos espaços de poder e nas posições de liderança no mercado de trabalho, a população negra continua à margem. Não basta estar previsto em lei que racismo é um crime inafiançável, se nas sutilezas do dia a dia o preconceito seja mais forte do que a própria proteção que a lei traz. Mas dá para mudar isso? Eu sou otimista. Com informação e ação dá sim. Dá para construir no Brasil uma verdadeira democracia racial com diversidade, representatividade e principalmente empatia e respeito. O IAM, o nosso instituto, quer ajudar a fazer isso. E a gente vai se mexer. Vem com a gente, acompanha o nosso movimento, se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu like e compartilha essa entrevista. É possível ser um agente na luta por uma democracia racial mais forte e verdadeira. Eu sou. E você?